Livro do Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 8. Está escrito assim: E então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Os que estão assentados, se puderem ficar de pé, só por mais 10 segundos. Nós já quebramos alguns protocolos, vamos quebrar mais um aqui. Pegue na mão de quem está do seu lado. Isso. Aperte a mão da pessoa com carinho, até ela falar aleluia. Isso. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, mais uma vez nós oramos nesse dia. E nós sabemos que a sua glória está aqui. Senhor, enquanto teu servo, teu ungido falava, as minhas entranhas se contorciam. O céu está baixinho aqui nesta manhã, meu Pai. Todos irão alcançar o seu milagre e a sua bênção neste lugar. E antes, ó Deus, que eu comece a ministrar a sua palavra, eu lhe faço 2 pedidos. O primeiro é que o Senhor cerque esta igreja com a sua glória. E que num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta manhã. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta manhã, Jesus, e fala conosco, e fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Os obreiros podem voltar para os seus lugares certinhos. É só uma pergunta: esse vento aqui não tem como desligar, não? Tem? Só esse aqui de cima. Aí, isso, pronto. Aí, pronto, é só usar a inteligência, né? Prontinho. É muito gelado esse vento aqui, né? Prontinho. Graças a Deus. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, que vieram de longe, que estão nos assistindo pelos veículos de comunicação, Deus nos presenteou nesta manhã aqui. Se o culto terminasse agora, eu já voltaria para minha casa cheio do Espírito Santo, cheio de fé. A minha fé foi ativada aqui. Senti Jesus ali naquele cantinho, vi Deus operar. Esta igreja, ela é um palco de revelação divina. Quem entra dentro deste santuário caminha pelo tapete da revelação divina. Então, tudo é possível acontecer aqui dentro. Alguém acredita nessas coisas ainda? Às vezes eu fico me perguntando, quando o apóstolo Agenor me chama para vir aqui, eu falo, por que ele me leva lá? Ele é completo, o ministério dele é completo. Ele prega, Jesus usa para curar, ele revela, Jesus na ministração da oferta, é tudo perfeito. Aí ele me traz aqui, acho que é só para ele fica com saudade de mim, né? Eu venho aqui dar um beijinho no coração dele, né? Mas ele me deu uma ordem, e ordem dada é ordem cumprida. O texto que eu li nesta manhã é um texto conhecido de toda a igreja, até porque nós estamos nessa campanha aqui. E há muitos anos atrás, eu estava iniciando o ministério ainda, estava postulando ser um pregador, e Jesus me deu uma grande oportunidade de pregar em um evento, que na época era o maior evento pentecostal, não só do Brasil, mas do mundo, que era lá em Camboriú, Santa Catarina, no Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. E eu me lembro que, quando eu cheguei naquele evento e vi aqueles pregadores, na época os maiores oradores do Brasil, cada um com um talento único, eram pessoas assim inimitáveis, né? Eram homens com um conhecimento e uma intimidade com Deus tão profunda, que eu me senti tão pequeno, mas tão pequeno, que eu falei, se me chamarem para pregar agora, ao invés de falar Jesus, eu vou falar Genésio naquele púlpito.
E você ri porque não era você, bocó, né? Só Jesus sabe, às vezes, como a gente fica aflito. E eu me lembro que fui para o hotel e orei. E Jesus me disse, eu vou te dar uma palavra, que ela vai mudar o coração de milhões de pessoas ao redor do mundo. Quando o Senhor falou milhões, eu comecei a rir sozinho. Fiz igual a Abraão, quando Deus prometeu para ele que faria dele uma grande nação, né? Ele riu, porque era humanamente impossível. E aconteceu, Agenor, que naquela tarde de sábado, Jesus me deu a palavra do sonho de José. E eu preguei naquele congresso, Kleber, num congresso que só tinha pregadores extremamente pentecostais, eu preguei uma mensagem não pentecostal. Porque a mensagem do sonho de José, ela não é uma mensagem de pulo, de grito, ela é uma mensagem para dentro, é uma mensagem de cura, é uma mensagem que mexe com os sentimentos da gente. E até então, o púlpito dos Gideões nunca tinha ouvido uma mensagem como aquela. E eu acho que foi por isso que marcou uma geração. E eu quero que Deus me dê pelo menos a metade da graça que Ele me deu naquela tarde para pregar aqui agora de manhã. Amém? Olhe para o seu irmão e pergunte para ele, você está preparado? Diga, faremos uma grande viagem agora. Só que é uma viagem só de ida. Quem não quiser ir, é só ir para casa agora. Uma viagem só de ida para dentro do coração de Deus. Amém? Mais um grito de glória a Deus para empolgar o coração do pastor. Beto, ponte a música para mim. A história de José é uma das histórias mais pregadas ao redor do mundo. Tanto é que já se transformou em filmes, desenhos, séries. O mundo todo que conhece a Bíblia Sagrada, quando eu digo mundo todo, digo o mundo todo cristão, conhece a história de José. As pessoas acabam errando quando dizem José do Egito. Ele não era do Egito, ele estava no Egito. José nunca foi daquela terra maldita, daquela terra seca, daquela terra tomada pelo paganismo, daquela terra que ensinou os homens do seu tempo a adorar 1 milhão de deuses, entre eles Anubis, Sete, até os deuses que importaram de Ur dos Caldeus, como foi citado aqui pelo nosso apóstolo, Baal, Astarote, Azera, Marduk, os deuses criados pelas mãos dos homens daquele tempo. Assim era aquele Egito. O José, da minha história, ele foi, na verdade, escolhido por Deus para uma missão extremamente importante, uma missão que iria salvaguardar não apenas a sua família, não apenas o seu povo, mas aqueles que dariam o gene do nosso Salvador, que é Jesus de Nazaré. Jesus vem daquele povo, e aquele povo precisava então ser protegido, e é através desse José que Deus vai cumprir toda essa história. Mas volte comigo aqui no tempo, deixa eu tentar aqui rememorar com você. Imagine uma família grande, unida e abençoada. Uma família que tem patriarcas que tinham sangue de profetas em suas veias. É desta família que vai nascer José. José, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. A trindade de patriarcas que dá início a esse povo santo, escolhido, zeloso e de boas obras, por quem Deus sempre verteu o coração para ajudar. Quando começamos a ler a história de José, vamos logo no início nos encontrar com uma família gigante, né? Acho que foi com Jacó que muitos crentes modernos aqui do nosso Brasil, principalmente pentecostais, aprenderam que ao invés de criar uma filha, uma família, é bom criar logo de cara uma tribo, né? Porque Jacó teve lá os seus 12 filhos. E o crente pentecostal brasileiro, ele é assim, ele não cria uma família, ele cria logo uma renca de filho, né? É que ele leu na Bíblia que é para frutificar, multiplicar e encher a terra, só que esqueceram de falar que não é sozinho, né? Tem que dar oportunidade para as pessoas. É nesta família que vai nascer o nosso José. Eu imagino a cena, José acordando numa manhã, sentando naquela mesa, uma mesa gigante, um pai, uma mãe, 12 filhos, fora os empregados. Eu imagino o desespero, né? Família grande, geralmente é assim, quem chega por último não come direito, né? Quem chega primeiro se alimenta melhor. Então estão todos lá se alimentando. Eu sempre imagino José pegando um pedaço de pão, passando ali uma manteiga, alguma coisa nela, e quando ele vai colocar o pedaço de pão na boca, está mastigando o pão, na verdade, e a memória dele é ativada. E ele se lembra de um sonho que ele teve naquela noite. E ele conta para sua família: tive um sonho.
Essa história de sonho é tão interessante que todas as pessoas com quem você trabalha, um amigo, o mesmo irmão da igreja, se você chegar perto dele e falar assim, eu tive um sonho, as pessoas param na hora, param para ouvir, desperta a curiosidade, porque o sonho, ele é metafísico. O sonho não é provocado pela nossa psique consciente, é provocado pelo nosso subconsciente, ele é fabricado no nosso inconsciente. Um dos textos da Bíblia vai dizer que o tormento durante o dia provoca reações e perturbação à noite. Geralmente tudo que nós vivemos à noite é um reflexo de tudo aquilo que nós vivemos pelo dia, ou aquilo que nos impressionou, ou aquilo que nos chamou a atenção, ou uma palavra mal dada, ou uma coisa bonita. Geralmente é isso que faz com que isso ative o nosso cérebro. E eu imagino José falando, olha, eu tive um sonho. E todo mundo parando para ouvir. Ele disse, meu sonho foi interessante. Eu sonhei que eu estava no meio do trigal e eu estava colhendo trigo com todos os meus irmãos. Só que o feixe de trigo que eu tinha era maior do que o de todos vocês. Eu colhi muito mais do que todos vocês. Era muito grande. Ele acaba de contar e por ele, penso eu, era só um sonho. Ele era um menino. Um sonho. Somente um sonho. Eu imagino os irmãos dele entreolhando um para o outro e de repente um explodindo em gargalhadas e dizendo, José, trabalhar mais do que nós na roça? Isso é impossível. Eu imagino o irmão levantando, dando um coque na cabeça dele, coisa de família. Eu imagino o pai dando uma gargalhada, a mãe também. E passou-se o dia. Foi apenas um sonho. Passaram-se alguns dias. Eles se reúnem naquela mesma mesa. Estão ali tomando mais uma refeição. E de repente José abre a boca e diz assim, gente, sonhei de novo. Sonhar uma vez, tudo bem, mas duas vezes sequentemente. Todos param para ouvir. O pai é ativado. Porque o pai conhecia a linguagem dos sonhos. Jacó conhecia a linguagem dos sonhos. E aqui vale até uma explicação. Muitas pessoas sempre perguntam, por que Jacó fez para José uma túnica diferenciada, uma túnica colorida? Não que ele amasse mais José do que os outros filhos, mas ele se identificava mais com José. Porque José não herdou dele apenas características físicas. José herdou dele características psicossomáticas, características da mente, características espirituais. José herdou do pai um dom que Deus deu ao pai dele no momento de dor, no momento de luta, no momento de muita angústia. Quem se lembra de Jacó vai se lembrar que logo depois que ele recebe a bênção do seu pai de maneira trocada, porque a bênção era de Esaú e Jacó tomou a bênção para ele, a mãe de Jacó diz, você tem que sair de casa agora, senão Esaú, teu irmão, vai te matar. A Bíblia diz que Jacó saiu correndo pelo meio das montanhas, não levou comida, não levou roupa, não levou travesseiro, não levou roupa de cama. E quando a noite caiu profundamente e ele se cansou, ele encosta em um lugar. A Bíblia diz que na ausência de um travesseiro, ele coloca uma pedra. Isso aqui é uma linguagem simbólica e é um simbolismo muito pesado. Colocar uma pedra por travesseiro é sinônimo de peso, de dor, de angústia. É a mente da pessoa que não se desliga. É aquela noite que você passa mal dormido. É a insônia que sobrevém. Tudo isso são símbolos. Mas mesmo estando carregado de dor, de problemas, de rejeição, aquela pedra, mesmo sendo pedra, teve para Jacó um efeito muito maior do que se fosse um travesseiro de penas. Porque quando ele colocou a cabeça na pedra e fechou os olhos, ao invés de ter um pesadelo, ele teve um sonho. E o sonho foi lindo. Ele viu o céu aberto. E ele viu uma escada que se desenrolava do céu e parou do lado dele. E aí vem a parte mais bonita. Ele olhou do lado da escada e ele viu anjos que subiam. E depois desciam. A escada desceu do céu, mas os anjos não. Os anjos não desceram do céu. A Bíblia diz que os anjos fizeram o caminho inverso. A escada desceu e os anjos subiam. E depois desciam. Isso mostra que os anjos já estavam do lado de Jacó naquela noite. Tudo isso por causa dos desejos que ele tinha, né? Se você voltar no tempo mais um pouquinho, você vai... Todo mundo acusa Jacó de ter enganado o pai. Eu tenho minhas ressalvas aqui, viu, Genor? Até porque quando Jacó estava na casa dele preparando a comida, porque como o pai gostava, esse sim, o pai gostava mais de Esaú do que de Jacó. Todos conhecem a história. O menino Esaú saía com o pai para caçar. Como o pai não levava o menino, Jacó ficava em casa e aprendeu a cozinhar com a mãe. Não é demérito nenhum ser cozinheiro, mas naquele mundo antigo era.
só ia para a cozinha mulheres. Então, como o filho era desprezado pelo pai, ele foi arrastado pela mãe para a cozinha. Mas um dia ele tinha feito uma comida bem gostosa e Esaú chegou em casa esbaforido, cansado, olhou para Jacó e disse: me dá um pouco dessa comida. E Jacó foi esperto e disse para ele: eu troco com você. Você troca com o quê? Eu não tenho nada para te dar. Tem. Você tem o direito de primogenitura do meu pai. Tudo que o meu pai tem, quando ele morrer, fica para você, porque você é o primeiro filho. Ora, se Esaú entendesse de respeito, entendesse de leis, desse valor no que tinha, ele ia falar para ele: eu passo fome, fico em jejum, mas eu não dou o que é meu para ninguém. Mas não foi isso que ele fez. Ele desprezou, ele disse: do que me vale ter o direito de primogenitura se eu estou morrendo de fome? Me dê um prato de comida aqui. Isso teve efeito na terra e teve efeito no céu. Porque quem não dá valor no que tem, acaba perdendo o que tem. Vou repetir: quem não dá valor no pouco que tem, acaba perdendo pouco e muito que viria lá pela frente ainda. Então dê valor naquilo que Deus tem te dado. Quando Jacó foi chegar diante do pai, aí a história é engraçada, porque a Bíblia diz que Isaac estava cego, e Jacó entrou dentro do quarto, usando uma roupa peluda. Quem se lembra a história? Aí o pai ouviu a voz e disse assim: quem é que está aí? E Jacó disse: é Esaú. E o pai disse: a voz não é de Esaú, se aproxima. Quando o pai colocou a mão no corpo de Jacó, viu que o corpo dele estava coberto com pelos. E a palavra Esaú significa peludo. E o pai então, a Bíblia, pelo que mostra, e eu vi isso desde criança, que diz que Isaac foi enganado. É aqui que está a história. Eu tenho dificuldade em acreditar que Isaac estava enganado. Alguém aqui já conseguiu confundir pelo de ser humano com pelo de cachorro? É igual? Pelo de ser humano é igual pelo de cavalo? De ovelha? Então, Isaac não foi enganado. Isaac sabia que quem estava lá dentro era Jacó. Tem a voz provando e tem o pelo, que não tem nada a ver com pelo de ser humano. Isaac sabia que era Jacó. Aí a pergunta que fica é: por que ele deu a bênção para Jacó assim mesmo? Pergunte para mim: por que, pastor? Porque o homem, quando é novo, faz besteira, mas quando está no fim da vida, ele tenta refazer os passos e ele tenta consertar tudo que ele fez de errado no passado. Isaac viu que ele cometeu um grave erro na vida. Pergunte qual? Ele humilhou o filho por causa do nascimento dele. Ele chamou o filho a vida inteira de enganador. Cada palavra que ele liberava sobre o filho era uma seta no coração dele. Ele afastava o menino e o menino foi abraçado pela mãe. Isaac sabia que se ele morresse naquela hora, Esaú se daria bem em qualquer lugar da vida, porque Esaú tinha autoestima lá em cima, teve o amor do pai, teve a confiança do pai, teve a afirmação do pai. E o pai sabe que Jacó não. Jacó está debaixo da barra da saia da mãe. Jacó está na cozinha fazendo comida. É um menino que não vai se acertar em nada na vida no futuro. E o pai sabe que a culpa é dele. Então Isaac naquele dia conserta tudo. E fala, ele diz assim mesmo: Esaú vai se dar bem na vida, ele vai me perdoar. Mas Jacó precisa da minha bênção. E o pai coloca a mão sobre Jacó e abençoa ele. Foi por causa desta bênção que o anjo colou em Jacó. Vou falar de novo. O pai liberou a bênção e o anjo colou no filho. Subiu um arrepio pelo alto da minha coluna, que não era o que eu estava programado. Isso veio do céu agora. A bênção sobre o seu filho virá depois desta manhã, quando o senhor e a senhora tiverem coragem de quebrar o orgulho, esperar na madrugada o filho chegar em casa, ainda que ele chegue bêbado, drogado, prostituído, esperar dormir, ir lá dentro do quarto da filha ou do filho, estender a mão e dizer: eu retiro tudo o que eu falei de mal, e eu abençoo os meus filhos. E no dia seguinte a senhora fazer um café da manhã para o seu filho, nem que seja só uma xicrinha de café, nem que seja só um chamate, nem que seja só um pedacinho de pão duro do dia seguinte, e não reclamar mais, e abençoar, e liberar, porque aí o anjo vai colar no seu filho, e o futuro do seu filho e da sua filha será grande. Só quem crê nisso, não dá um grito não, solta um berro de glória a Deus aqui, por favor. Por isso que quando a escada desceu do céu, o anjo que colou em Jacó subiu para levar a história dele e voltou com uma nova história para a vida dele.
Como Jacó herdou esse dom de sonhos que veio direto do céu, ele prestou atenção em José. Porque neste segundo sonho, José vai mexer com a estabilidade emocional da casa. Olha o menino, ele não tem noção do que ele está falando. É uma criança, é um adolescente. Ele está comendo um pedaço de pão do lado de cada boca e do outro lado ele está tomando um pouquinho de leite. E está contando o sonho como se fosse uma coisa comum. Como se fosse o outro sonho. E olha o que ele diz. Esta noite eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Assim como você deu esse glória a Deus, esta palavra entrou dentro do coração do pai, da mãe, dos 11. O pai deve ter ficado em pé naquela mesa e disse assim: será que eu, minha esposa e a minha casa vamos nos curvar diante desse meu filho? Esta palavra mexeu com o coração dos outros filhos, porque Jacó sempre contava a história para os filhos, os sonhos, e agora ele tem um filho que herdou dele, como eu disse agora há pouco, as características não apenas genéticas, mas psicossomáticas e espirituais. Eu sou pastor, e o meu sonho era que as minhas filhas herdassem os dons que eu tenho. Não sei se há aqui pastores com filhos. Eu acho que os pastores têm filhos. O sonho do pai, da mãe, é que o filho herde dele esses talentos espirituais. Jacó viu em José o mesmo dom que estava sobre ele. Por isso, o protegeu. Colocou sobre ele uma capa colorida. Eu precisaria aqui de horas para contar cada uma das cores, o que significa profeticamente. Não temos tempo para isso. A capa cobriu José. E isso destacou. E prego que desponta, toma martelada. Uma vitrine muito limpa é atrativo de pedras. Árvore que começa a dar fruto é mira de alguém que quer jogar pedra nela. Tudo começou por causa de um sonho. E se eu pudesse dar um conselho aqui, alguns começaria aqui. Se Deus te der um sonho, por mais louco que seja, não conte para ninguém. Vou repetir. Se Deus te der um sonho, por mais louco que seja, não conte para ninguém. Pastor, mas e a minha família? Pois bem, José contou foi para a família dele. Os maiores inimigos nossos são aqueles que não são declarados. O meu maior inimigo não é o diabo, porque o diabo eu sei que é meu inimigo e ele não faz questão de se esconder. E com ele, por mais poder que ele tem, aquele que está dentro de mim tem mais poder do que ele. Com ele eu posso, no jejum, na oração, dar uma rajada de língua estranha na cara do infeliz, ele volta para o inferno de cabeça para baixo. Agora respire fundo e olhe de canto de olho para a esquerda e para a direita. Difícil é quando os inimigos estão nos cercando. Difícil são quando esses inimigos são da nossa própria casa. Eu costumo dizer, a nossa comunidade evangélica é tão pequena, tínhamos tudo para viver um céu na terra, mas vivemos um inferno na terra. Eu estava com o presidente Bolsonaro semanas atrás, e ele desabafando comigo, ele disse: Marcos, sabe qual é o meu maior problema hoje que eu tenho? Oh, esse microfone está começando a dar defeito. O do senhor, obrigado, meu apóstolo. Som. Ele me disse assim, sabe qual é, só um pouquinho mais de agudo aqui nesse microfone para mim, por favor. Ele me disse assim, sabe qual é o meu maior problema hoje aqui, Marcos? Eu falei, qual? Meu problema é com pastores. Eu achei que ele ia falar com ministros, com política. E eu falei, como assim, presidente? Eu falei, porque aqueles que dizem que oram por mim são os que mais me prejudicam. Tudo que eu faço, lutam, tentam desfazer o que eu faço. Chegam aqui com a intenção de orar por mim, acabam de fazer a reza, ele falou que ele é católico, acabam de fazer a reza e vem me pedir um monte de coisa. Veja só, os que deveriam, olha como é o nosso reino. Somos um reino tão pequeno e não temos condições de sobreviver sem guerra. Entre na internet agora e procure macumbeiro falando de macumbeiro. Vê se tem um site lá, Fuxico Macumbeiro. Vê se tem alguma coisa assim, fofoca espírita. Vê se tem, não tem. Mas tem o gospel. Tem o evangélico. Quando eu tive um problema com o governo da presidente Dilma anos atrás, depois da confusão toda, eles me chamaram lá e disseram, Marco,
Por culpa sua, o cristianismo do Brasil inteiro brigou com a gente. Para falar com a Igreja Católica, a gente se acertou. Bastou chamar a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e nos resolvemos. Eu disse sim, e qual é o problema, ministro? O ministro Gilberto de Carvalho falou assim para mim: o problema é que a gente quer se acertar com o movimento evangélico, só que a gente não sabe quem a gente chama. Eu falei, por quê? Se a gente chama o da igreja A, o da igreja B vira as costas. A gente chama da igreja B, o da igreja C diz, não caminhamos mais com o governo. Porque cada um tem o seu pequeno reino. As maiores brigas que o meu irmão Agenor já enfrentou na vida não veio do diabo, veio de gente, de igreja. Veio de pessoas frustradas, veio de pessoas machucadas. Então, como eu estou dizendo, as maiores brigas que nós temos, as maiores perseguições que sofremos, são de pessoas que estão do nosso lado. Que Deus nos livre desse mal. Que Deus tenha piedade de nós. E continua afirmando, cuidado com quem você conta o seu sonho. José contou o sonho dele para a família. Não passou muito tempo até que os irmãos começassem a ver que o pai começou a ter mais apreço por José, porque queria dar a ele conselhos, experiências espirituais como ele teve, porque o pai viu que ele tem um dom igual o que ele tem. É natural o pai se afeiçoar ao menino, segregar ele e treiná-lo. E os outros irmãos vão para o trabalho secular, nasceram para uma vida normal. Existem os anormais, existem os normais. E o que a gente tem que fazer com isso é se adaptar àquilo que nós temos. Não podemos desejar ser aquilo que não somos. Devemos absorver em Deus aquilo que Deus nos fez para ser. Os irmãos de José não tinham habilidade de sonhos. José tinha, o pai se aproximou dele. Um belo dia, José está indo com 11 marmitas, melhor 10, porque o menorzinho era Benjamim, estava em casa. 10 marmitas para a roça. E quando ele está indo, a Bíblia diz, alguns versículos à frente desse que eu li, que quando os irmãos de José o viram se aproximar, gritaram, lá vem o sonhador. Recebeu o apelido, e não falaram isso de maneira a exaltar José, não falaram isso de maneira a honrar José, falaram isso de maneira a debochar de José. Isso sempre vai acontecer com homens e mulheres que se destacam na igreja com dons espirituais. Se você teve a oportunidade de nascer em uma igreja como essa, você está protegido, porque uma igreja como essa conhece linguagem espiritual, dons do Espírito Santo, poder de Deus, porque o pastor da igreja tem os dons. Dura é quando você tem esses dons e congrega num lugar onde as pessoas não têm. Aí vão te chamar de louco, fanático, desequilibrado, beato de igreja, maluco, desenfreado. Vão falar para você, vão te dar 1 milhão de conselhos que não são os verdadeiros, vão até matar você. Eu costumo dizer que se você encontra esse tipo de crente pelo seu caminho, você tem 2 opções só. Ou ora demais, ou sai de perto dele. Porque esses coveiros de igreja existem. E esses coveiros de igreja só são coveiros porque estão numa igreja há 500 milhões de anos, nunca fizeram um sacrifício na vida, nunca fizeram um jejum de verdade, não acreditam nas coisas que estão escritas aqui, e quando alguém acredita, eles fazem de tudo para matar. Que nesta manhã o Senhor dê um jeito nesses coveiros, porque o avivamento que o Brasil precisa não virá desses crentes que são orgânicos paralisados, virá de gente maluca, virá dos crentes anormais, virá de gente que está aqui nesta manhã dando gritos de glória enquanto eu falo aqui. Ai, Jesus amado. E aos detetives do demônio que vieram aqui nesta manhã, ou que estão filmando o culto, vocês verão o que eu estou falando aqui. Deus trará um avivamento sem precedentes, porque vai acontecer um reboliço, e a glória da última casa será maior do que a glória da primeira casa. E quem entende a linguagem, pegue ela e dê um berro para assustar esta cidade toda. Beto, mude a música. Os irmãos confabulam e armam um arapuca para José. O menino entrega as marmitas, eu imagino eles brincando com ele. José, nós temos um presente para você. Eu imagino ele todo aberto, dizendo assim, sério, que presente é? Não, você tem que fechar os olhos. Isso digo eu, não a Bíblia. José está de olhos fechados e os irmãos conduzindo ele. Vai caminhando, José, caminhando, caminhando. Você já está
próximo de receber o seu presente. E quando ele está de frente de uma cisterna rota, uma cisterna de 7 metros de profundidade, morada de baratas, aranhas, animais peçonhentos como escorpião, fétida, úmida. Quando eles dizem, abra os olhos, José, eles empurram José e José cai dentro dessa cisterna. Eles não colocaram José na cisterna, eles jogaram José dentro da cisterna. Só Deus sabe como ele caiu lá dentro. Só Deus sabe o que aconteceu com ele na queda. Eu só sei. Só vê aquela claridade pequena, minúscula. Ele deve ter começado com seus irmãos dizendo assim, gente, tá bom, a brincadeira foi legal, mas já acabou. E ele começa a gritar o nome dos irmãos. Rubem, Gade, por favor, parem com a brincadeira. Efraim, Manassés, me ajude aqui. Alguém, por favor, me tire daqui. E ninguém o tira. Daqui a alguns minutos, algumas horas, os irmãos que estão lá em cima confabulando, dizendo, matamos ou não matamos? Alguém disse, não, não vamos matar. Está passando ali perto um grupo de homens que vendem e compram escravos. E eles têm a ideia brilhante de vender José como escravo. Eles tiram José de dentro da cisterna. Eu imagino que quando estão jogando uma corda e José está subindo, José está dizendo, gente, que brincadeira mais boba, nunca mais façam isso. E quando ele está fora da cisterna, ao invés de receber um abraço, ao invés de receber um beijo, alguém dizer que era uma brincadeira, ele recebe grilhões nas mãos e nos pés. Repito, grilhões nas mãos e nos pés, colocados pelos seus próprios irmãos. Tudo isso fechado. Ele é entregue na mão dos mercadores. E na medida que ele vai se afastando, eu imagino ele chorando e gritando. Rubem, cito sempre Rubem porque é o irmão mais velho. O irmão mais velho tem que ter mais juízo. Rubem, por favor. E ninguém o escuta. Os irmãos estão dando gargalhada, pegam aquelas moedinhas pelas quais eles venderam José. José desaparece dos olhos deles. São obrigados a pegar aquela túnica colorida e manchar ela de sangue para chegar diante do velho pai e dizer que o menino havia sido estraçalhado por um animal violento. Jacó entra em depressão e nunca mais vai ser o mesmo. Porque a alma dele estava afeiçoada ao menino. Só que mais do que isso, o espírito dele estava afeiçoado ao espírito de José. Jacó sabia que os sonhos que Deus deu àquele menino eram sonhos proféticos. E se alguém mata o sonhador, pensa que os sonhos proféticos podem morrer também. Mas quem deu o sonho para José não foi o homem. O sonho de José foi dado pelo céu. E quando o céu planta um sonho dentro de um ser humano, anote aí, não podem matar o sonhador. Vou repetir. Se Deus plantou um sonho dentro de você, e neste momento você está com AIDS, ou você está com câncer em estado terminal, creia na palavra que eu vou liberar agora, porque ela é cura. Se há um sonho plantado por Deus dentro de você, a AIDS não tem força. O câncer está neutralizado. A morte não pode se aproximar de você. Se levantar 11 mil demônios contra você, 1.000 serão obrigados a cair de um lado, 10.000 cairá do outro lado. Você não pode ser atingido. A pergunta que eu faço é: quem é que pode matar aquele que Deus quer que viva? Vou repetir de novo: quem é que pode matar aquele que Deus quer que viva? Então, se você crê nessa palavra, por favor, murcha essa barriga, estufe o peito. Levante esse ombro caído, está parecendo com um passarinho que tomou uma pedrada e caiu de uma árvore. Vem para um culto como esse, onde já aconteceram sinais, e fica olhando para o pregador com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Estou liberando palavras proféticas e você fica me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Se você crê nessas coisas de sonho, então não fique com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro. Se você crê nessas coisas, reage! Pastor, mas calma aí, deixa eu falar aqui com o senhor. Se eu ouvisse essa sua mensagem há 30 anos atrás, eu absorveria ela, entenderia ela. Mas o problema é que eu ouvi ela agora, que eu já sou uma pessoa madura, sou universitário.
E o que o senhor está me mandando fazer é uma loucura, porque isso aí não é sonhar, pastor, isso aí é delirar. Uma vez eu estava num culto e um pregador aqui do Brasil, conhecendo a mensagem do sonho de José, no púlpito, ele falou assim: tem gente por aí que prega umas loucuras e fala para você se tornar uma pessoa irresponsável. Porque tem gente que tem uns sonhos tão malucos que isso não é sonho, isso é delírio. Um sonho tem quem é normal, delírio tem quem é doente mental. Me deu uma angústia, uma tristeza. Entrei no quarto do hotel, falei: Jesus, aquele moço falou que os sonhos grandes demais são delírio, e delírio é para gente doida. O senhor disse, mas ele não está errado. Falei: como assim, senhor? O senhor disse, alguns sonhos não podem ser rotulados de sonhos, porque eles são grandes demais. E aí eles têm que ser chamados de delírios mesmo. Então hoje, mais do que te despertar a sonhar, eu quero que você delire. Pastor, mas delírio não é coisa de gente doida? Eu sei, você acha que gente normal viria numa igreja dessa? Os normais, eu estou em casa, eu estou numa outra igreja. Aqui só tem gente maluca. E Deus conversa de maluco para maluco, porque só entende um doido, outro doido. Alguém está entendendo essas coisas que eu estou falando aqui? Então recebe aí. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer, e ponto final. Olha só, eu vi aqui umas pessoas sentarem nesse trono, eu estava ali, eu falei: só o Agenor mesmo. Ele é maluco mesmo. E eu estava vendo as pessoas, eu falei: Jesus, antes de ir embora, eu quero sentar ali também. Por quê? Porque eu sou tão maluco quanto ele. Deus ama a gente atrevida. Deus ama a gente que as pessoas normais não conseguem caminhar ao lado deles. Porque são essas pessoas que viram o mundo de cabeça para baixo. São essas pessoas que conquistam as coisas da vida, que vão para cima, que acordam de manhã, que não olha para o inimigo, que não olha para a esquerda. Quem para ouvir o que os outros falam não chega a lugar nenhum. Quem fala de você não paga as suas contas. Quem fala de você não abriu para você uma porta para você caminhar por ela. Ei, o sol e a lua e 11 estrelas se curvarem diante de você, isso não é um sonho. Isso é um delírio. E qual é o delírio que queima o seu coração enquanto eu prego? Vai, mentaliza aí agora. Faz agora uma autoavaliação. O que é que desperta o seu coração enquanto eu prego? O que faz o seu coração desritimar? O que é que faz dar aquele frio na boca do seu estômago? O quê? É isso que Deus tem para você. Por mais insano que pareça, é isto que Deus tem para você. Só que eu tenho um conselho para te dar, pergunte qual. Albert Einstein, o grande físico, tem uma frase que é célebre. Ele disse assim: seria uma loucura você fazer a mesma coisa todo dia, esperando resultados diferentes. Vou repetir. Albert Einstein disse: como é que você, que faz a mesma coisa todo dia, pode esperar resultados diferentes? É por isso que o maluco tenta de tudo. Não deu certo daquele lado, ele tenta do outro. Não deu certo do outro, ele tenta de cá. Não deu certo de cá, ele tenta de cá. Não deu certo uma campanha, entro na próxima. Não deu certo a próxima, eu entro na outra. O que não pode é ficar paralisado. O que não pode é você vir para a igreja: não, eu gosto só de ouvir o louvor e a pregação. Você nunca sairá desse lugar onde você está. Deus ama sonhadores, mas Deus também ama aqueles que deixam Deus sonhar por eles. O sonho que Deus tem para você, acredite, é maior e melhor do que o seu. Mas se você não acredita nem no seu, como é que você vai acreditar no dele? E como é que eu vou saber o sonho de Deus? Deus revela os seus segredos aos seus profetas. É o profeta que está pregando, ele te conduz. Eu estou aqui tentando te conduzir. Eu sou um evangelista, eu sou um provocador. Eu estou aqui tentando tirar você da sua zona de conforto. Estou tentando aqui apagar da sua mente toda sequela secular. Porque se você tentar atribuir todas as palavras que eu estou falando de uma maneira racional, você nunca chegará a lugar nenhum. Não faz sentido. As coisas espirituais não podem fazer sentido. Porque se fizerem sentido, tem explicação. Se tem explicação, deixa de ser milagroso. O que funciona é a coisa ser louca, ser anormal.
É por isso que Deus te trouxe hoje aqui. Então, pelo amor de Deus, se você é maluco como eu penso que é, levante a mão direita para o céu. Coloque no ombro de quem está do seu lado. Agarre o ombro dessa pessoa, por favor. Agarrou? Chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada agora. Olha, mas nem para fazer isso você consegue. É para irritar ela, tira ela do lugar. Isso, diga: Deus te trouxe aqui para isso. Mais uma vez, para isso. Deus te trouxe aqui para te dar um sacode nesta manhã. Para sacudir a sua fé, para sacudir os seus sonhos, para sacudir os seus delírios, para sacudir a sua família, para sacudir o seu trabalho, para sacudir a sua faculdade, para sacudir o seu ministério, para sacudir a sua igreja. Deus quer sacudir a sua história. Pastor, mas eu estou igual José. José pelo menos saiu da cisterna. Eu estou dentro da cisterna. Então eu tenho uma palavra de Deus para você. Pergunte qual. Todas as vezes que Deus te mostrar o sol e a lua, a altura que é daqui para lá, inverte para baixo em forma de cisterna. Ninguém chegará lá sem antes passar por aqui. Se é para Jesus, vai mais forte. Eu vou repetir. Todas as vezes que Deus diz: vou exaltar alguém, espera, porque você vai ver essa pessoa sofrer mais do que sovaco de aleijado. Toda vez que você ver um profeta vir na igreja e falar, só que tudo do seu tamanho, nada mais forte do que você. Você vai passar por tudo isso e vai atravessar, porque Deus não é injusto. Então, se você está dentro de uma cisterna, por favor, para de ficar choramingando. Para de ficar com pena de si mesmo. Para de falar: eu vou mudar dessa igreja porque o milagre aqui não está acontecendo, eu vou na outra. Para com isso. Se Deus te deu essa luta, seja corajoso, enfrente ela. E se tudo não der certo, agarre o caco de telha, Jó. Você não tem mais família, não tem mais riqueza, não tem mais amigos, não tem mais saúde, mas sobrou um caco de telha, Jó. Levanta o caco de telha e grita: eu sei que o meu Redentor vive. E aí o milagre vem. Desde criança, porque eu me converti muito cedo, sempre apanhei na igreja, sempre incompreendido, sempre perseguido. Quando Deus me alçou ao ministério, para chegar ao ministério foi uma luta, foi um parto, mas não um parto normal, foi um parto de fórceps. Apanhei, mais ainda. Eu nunca entendi porque eu sofri tanto. Sabe quando eu fui entender? Pergunte quando. Quando Jesus me levou para a política. E eu fiquei exposto na televisão por 3 meses na Comissão de Direitos Humanos. Quem lembra disso? Os crentes do Brasil inteiro, quando me encontravam, diziam assim: pastor, como é que o senhor aguenta? Fácil. Já apanhei demais aqui. Deus me preparando para me levar lá. Vou falar de novo. Nada na vida do crente acontece por acaso. Nada. Tudo que você está passando, ou Deus te mandou, ou Ele permitiu. Vou falar de novo. Tudo que você está passando agora, ou Deus mandou, ou Deus permitiu. O diabo não pode enfiar a mão na sua vida de qualquer maneira. Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho não podem tocar na sua vida de qualquer maneira. Você tem a marca do sangue. O Espírito Santo mora dentro de você e o anjo do Senhor acampa ao seu redor para te livrar de todo o mal. É covardia o diabo vir brigar com você. Então por que eu estou sofrendo, pastor? Por causa do sonho. Porque Deus vai te levantar muito alto. Quando eu não entendia isso, alguém vinha falar para mim as suas tristezas e mazelas e angústia, eu chorava. Teve uma época da minha vida que eu me tornei intercessor. E não tem ministério mais dolorido na igreja do que de intercessão. Porque o intercessor não é aquele que ora pelo outro, é aquele que se coloca no lugar do outro na oração. Você atrai tudo que a pessoa está passando para a sua própria vida. E a pessoa me contava uma historinha triste, eu chorava por ela.
O tempo passou, fiquei mais velho. Hoje, quando um crente vem me contar as mazelas, eu olho para ele como se não tivesse sentindo nada. Alguns já me chamaram de frio, já me falaram que eu era insensível. Porque pior é o que vem agora. Depois, quando eles terminam, eu estendo a minha mão e digo, parabéns. Aí eles falam para mim, nossa pastor, o senhor é sádico também, além de ser frio, o senhor é sádico, o senhor gosta de me ver sofrer? Eu falei, não. Por que o senhor está me dando parabéns? Eu disse, porque eu já passei por aí. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Eu sei onde essa história vai dar. Eu sei onde você vai chegar. O tamanho da sua luta realça o tamanho daquilo que Deus tem para te dar. Quanto maior o escândalo, maior será a forma de Deus soprar o seu nome lá para frente. Quanto mais perseguição, mais exaltação virá. É assim, para cada dia de humilhação, dupla honra lá na frente. Vou falar de novo. Para cada dia de humilhação, diz o Senhor, virá dupla honra lá pela frente. Mas o que não pode é você ficar desse jeito aí, ó, parado, paralisado. Ah, pastor, mas o senhor não conhece. Não tenho pena de você, não tenho dó de você. A sua cruz é do seu tamanho. Tenha coragem de carregar ela. Quem mandou você ficar falando mais do que o homem das cobras? Muda aí, Roberto, agora é chicote. Quem mandou você ficar falando, eu quero o dom que o apóstolo Agenor tem? Quem falou, não, eu quero ser igual a bispa? Às vezes eu estou num lugar, chegam uns meninos de terninho gravado, pastor, eu quero unção dobrada que o senhor tem. Eu falei, tem certeza? Porque para chegar onde eu cheguei, tem que passar por onde eu passei. Um dia eu estava na igreja orando, né, sozinho, tinha a chave da igreja, estava, Senhor, eu quero aqui, eu quero ser um homem de intimidade como Moisés. E o senhor disse para mim, você quer uma Miriam e um Arão para te atormentar a vida inteira? Eu falei, senhor, não, vou mudar o personagem. Senhor, eu quero ter a sabedoria de Daniel. O senhor disse, está preparado para ir para a cova? Não, senhor, eu quero ser igual o Paulo. Está pronto para naufragar 3 vezes? Não, senhor, eu quero ser igual Elias. Está pronto para ter uma depressão e entrar dentro de uma caverna e pedir a morte? Você está entendendo? Você quer só a bênção. Você quer só sonhar e ver o sonho se concretizar. Como se fosse um passe mágico, Alice no País das Maravilhas. Deus jamais dará algo para uma pessoa que não custe nada. Porque o que não custa nada não vale nada. Vou repetir, o que não custa nada não vale nada. Deus te deu o sonho, agora você está dentro de um laboratório. Você é algo que Deus está observando. Você se tornou um cobaia de Deus. Ele pingou sobre você a sua unção, a sua graça e o seu sonho. Agora Ele quer ver até onde você está disposto a ir para ver o sonho realizar. Você tem sonhos grandes? Então aguente. Não quer luta? Não quer problema? Pare de sonhar. Entre dentro da sua vida, dentro do seu quadradinho e viva lá. Ah, pastor, eu não aguento ficar congregando muito na igreja do apóstolo Agenor. Não, a gente apanha muito, os membros da igreja apanham muito. Saia daqui. Vai lá para outra igreja. Ah, na outra igreja ninguém apanha. Não apanha porque não faz nada. Não briga com ninguém. Ah, pastor, essa igreja aqui fala muito do diabo. É claro, ela tem coragem de ir no terreno do inimigo para tomar de volta o que é nosso. Só não pode acontecer aqui o que acontece lá na minha cidade. Teve um carnaval lá na minha cidade. Ai, Jesus, o que eu fui lembrar. Tem um clube lá na minha cidade que o pessoal se fantasia, né, na época de carnaval. Um homem estava fantasiado de diabo, de demônio, de chifre, cauda. E ele estava passando perto de uma igreja lá na nossa cidade. E deu uma ventania, o tempo fechou de uma vez. Ele entrou correndo dentro da igreja. Já imagina o que deu. Mas virou um tropelo dentro da igreja. Gente pulando por cima de banco e correndo, mas não ficou uma viva alma dentro da igreja. Quando o homem viu o que aconteceu, ele começou a rir. Eles acharam que eu era o diabo de verdade. Ele deu meia volta para sair, ele viu uma senhora, ficou uma velhinha lá. E ele chegou perto dela e falou, tudo bem com a senhora? Ela, tudo bem, seu diabo. Ele disse assim, a senhora não tem medo de mim, não? Ele disse assim, olha, eu não tenho nada contra o senhor. Quem é contra o senhor aqui é o meu pastor, viu?
Nossa, meu pastor de vez em quando fala mal do senhor aí até umas horas. Aí ele falou assim, mas por que a senhora está tremendo? Eu falei, não, está dando só um pouquinho de medo. Ele falou, por que a senhora não levanta e corre? Eu falei, meu filho, nesse tropelo chutaram a minha muleta, eu não sei onde foi parar. Não quer problema? Vá para uma igreja dessa. Vá para uma igreja cheia de almofadinhas. Uma igreja cheia de anelzinhos de formatura. Onde as pessoas até o glória a Deus que dão é glória a Deus. Quer ficar aqui? Entra no mistério. Estou com a barba arrepiada. Quer congregar aqui? Se prepare. Só que Deus tem sonhos grandes para esse ministério. Deus tem sonhos grandes para aqueles que sonham grande também. Se você quer coisas sobrenaturais, faça coisas sobrenaturais. Poxa vida! Se você quer esse espírito de glória que habita nesse santuário, busque, sonhe e ouse sonhar. Você nunca irá além dos seus sonhos. É esse José que é arrastado daquela cisterna para dentro da casa de Potifar. E na casa de Potifar, ele se torna um escravo. Mas quer ver o que é o crente sonhador, diferenciado? Onde ele chega, ele domina o ambiente. Você não entendeu, eu vou falar de novo. Podem fazer o que quiser contra você. Onde você põe a mão, prospera. Porque há uma chamada de Deus para a sua vida. Há um sonho plantado dentro de você. Deus não pode se contradizer. Deus, quando eu digo não pode, Senhor, não é que o Senhor não tem poder, o Senhor tem poder para tudo. Deus pode fazer tudo e um pouco mais. Mas existe uma coisa que Deus jamais fará, Ele não irá contra a palavra que Ele liberou. Ele não é homem para mentir. Não é filho do homem para se arrepender das coisas que Ele fala. Deixou na sua palavra um mantra evangélico escrito: passa o céu, passa a terra, as minhas palavras não podem passar jamais. Portanto, se você está debaixo de uma palavra, debaixo de um sonho, respira fundo, você vai chegar lá. Beto, mude a música. Estou tendo visões. Não estou vendo mais homens e mulheres na minha frente. Eu vejo campeões. Sério, faixas escritas aqui: campeão da vida. Homens e mulheres que nasceram para virar o mundo de cabeça para baixo. A marca de Deus está sobre você. Quando Ele plantou o sonho dentro de você, Ele te imortalizou. Onde você ir, o Senhor irá contigo. Pode ser a empregada que trabalha para aquela senhora. Você será a chefe de todas as empregadas. Se te colocar em qualquer lugar, você vai se destacar. José virou escravo, mas virou chefe de todos os escravos. Foi parar depois dentro da cadeia. Dentro da cadeia, ele virou chefe dentro da cadeia. Foi parar lá do lado de Faraó e se tornou o chefe de todo o estado. A bênção de Deus repousa sobre a sua vida. A glória de Deus repousa sobre a sua alma. Profetizo que onde a planta do seu pé pisar, o mar se abre e a terra é dada para você como herança. Se você acredita, agora eu quero não só um grito, quero que você tire o pé do chão para adorar. Sente aí. O que nos faz diferente dos animais irracionais é a habilidade dos sonhos. Homens e mulheres que não sonham, não vivem, vegetam. Característica de pessoas com depressão profunda. Porque o depressivo só sonha com a morte? Porque ele perdeu a habilidade de viver. E viver é uma aventura, não é para gente covarde. Viver não é fácil. Desde que Adão pecou no Éden, acabou com a vida de todo mundo. A própria terra passou a brotar espinhos e abrolhos que não tinha no Éden. Depois que o pecado entrou no mundo, ele destruiu tudo. Então só existe duas categorias de seres humanos quando Deus olha do céu para a terra: criaturas e filhos. Você é uma dessas duas coisas. Ou você é filho, ou você é criatura. Somos filhos porque aceitamos Jesus como Salvador.
Veio para os seus não receberam, mas todos quanto receberam tornaram-se filhos de Deus. Entre filho e criatura, com quem Deus fica? Difícil responder, né? Porque assim nós vamos falar que Deus está fazendo acepção de pessoas, mas é isso mesmo. Porque Deus separa os homens dos homens. Criatura é uma coisa, você está dentro de um barquinho, o barquinho vai afundar pelo peso. Você tem na sua frente um filho e um cachorro. O cachorro é grande, tem o mesmo peso do seu filhinho. O barco vai afundar. Você tem que jogar um dos dois fora do barco. A escolha é difícil, é dramática. Você tem que jogar a criatura ou o filho. Quem que você joga? Difícil, né? Mas é isso. Tem os filhos e as criaturas. Quem é filho? Se você é filho, porque vive uma vida ruim. Se o seu pai é dono de tudo. Porque, primeiro, Deus é um pai responsável. O pai responsável não dá tudo que o filho quer. Ele treina o filho, ele testa o filho. E para isso ele usa os seus apóstolos. Cada vez que o apóstolo faz um ato profético como esse aqui, de colocar essas pedras, eu tenho amigos que dariam uma tese anti-teologia com isso aqui. Eu fico maravilhado com a criatividade profética. Porque Deus fala com seus profetas. Ele faz isso aqui para despertar os filhos. O filho que de fato quer. Tem filho que não, se acostumou. Então fique aí no banco. Se torne membro de banco. Fica parecido com o banco. Prego, verniz, tinta, madeira, plástico, isopor. Agora, se você quer ir além, não basta só estar aqui com o corpo. Tem que estar aqui com a alma. E olha as reações. Se você olhar ao seu lado esquerdo, direito, bem rápido, dá tempo de pegar a feição da pessoa. Olhem, rapidão. Tem uns que estão abrindo a boca de sono. Tem outros que nem conseguem sentar, estão de pé, porque estão crendo. Tem uns que estão tremendo, porque a palavra está surtindo efeito neles. Tem outros que não vieram de acabar o culto para ir embora. Por quê, pastor? Porque Deus dá comida para todos. Só que cada um faz o que quer com a comida. Uns estocam, outros comem até se fartar. Você não é mais criatura. Você é filho. Assim como Jacó se aproximou mais do seu filho José, porque ele tinha os dons que o pai tinha, você tem os mesmos dons que o seu pai do céu tem. Nas suas veias não tem mais somente o sangue de brasileiro. Você recebeu uma transfusão de sangue, o sangue de Jesus está sobre você. Assim como Jesus sonhou com o mundo todo ser entregue nas mãos do Senhor e transformado em reino, Ele tem coisas grandes para você. Só que Ele só vai fazer se você acreditar. Ei, escute aqui, já estou terminando. Se você não acreditar em si mesmo, quem vai acreditar? Vou repetir. Se você se julga e já se condena, quem é que pode ser por você? A mudança tem que começar dentro de você. A mudança tem que começar aqui dentro, autoaceitação. Tem coisas que a estética não vai resolver nunca. Você pode fazer 60 mil cirurgias, isso é estudo feito. Tem mulheres que fizeram cirurgia da ponta do dedão até o último fio de cabelo e não estão satisfeitas. Porque o problema não é externo, é aqui dentro. Por isso que o sonho não é dado na carcaça, é dado aqui dentro. Se você tem um sonho grande, lute por ele. Sobreviva na cisterna. Sobreviva na casa de Potifar. Faça sacrifício, José. Solte a capa na mão da mulher. Se tranca dentro do quarto. Deixe de chamarem de ignorante, de louco, do que quiserem. Se você sabe onde você quer chegar, trilhe o seu caminho e vá até o alvo. Vou repetir, se você sabe onde você quer chegar, faça acontecer. Seja inteligente. Se for preciso, engole sapo. Ai, Jesus. Vou falar, se for preciso, engole sapo. Pessoas orgulhosas e arrogantes não chegam em lugar nenhum. Está desempregado agora, o senhor fechou a porta de emprego. Fechou? Será que fechou mesmo? Será que não foi a sua atitude lá dentro? Não sabe engolir sapo, não sabe ser humilde,
Não, se você quer chegar, aguenta. Ah, não dá para congregar do lado da Agenor, ele fala, aguenta. Se você quer, aguenta. Eu sei onde eu quero chegar, por isso eu aguento. Ou você acha que não era mais fácil eu gritar, xingar, igual todo mundo me xinga? Você acha que eu não tenho vontade? Eu não tenho sangue de barata aqui não. Sou ser humano igual você. Só que eu sei onde eu quero chegar. E às vezes a gente sacrifica aqui para chegar lá na frente. Ah, José, o trono está te esperando. Mas você tem que se vencer primeiro. Aguenta. Para de ficar olhando ao passado. Roberto, mude a música. Passado. Oh, palavra. Passado. Você carrega em cima dos seus ombros uma pedra com um peso maior do que você pode suportar, chamada passado. Sabe o que é depressão? Depressão é acúmulo do passado somado à expectativa de um futuro que não existe ainda. A pessoa depressiva, ela carrega um monte de trauma do passado e quando ela olha para frente, ela morre de medo do futuro. Medo de passar fome, medo de não casar, medo de não ter emprego, medo de não ser obreiro, medo de não ser aceito. Aí ela acumula tudo, passado e futuro. E não vive o presente. Se tranca dentro de casa. Não acredita em nada do que as pessoas falam para ela. Não acredita em si mesmo. Se você ficar preso ao passado, você não vai ver o futuro. Alguns anos atrás, e eu prometo, encerro aqui com essa história. Estava pregando no Paraná, na cidade de Maringá. E eu me lembro que no final de um culto de manhã, era um culto, era uma consagração, uma mãe chegou em mim muito aflita, e a filha dela ficou sentada e falou, pastor, eu queria que o senhor orasse pela minha filha. Eu falei, por quê? Minha filha tem um problema psicológico muito grave. Eu olhei para a menina, dá vontade de correr. Os olhos dela trincados de raiva, ela fechada, sisuda. E eu falei, para conversar com ela, eu preciso saber o que aconteceu. Ela me chamou num canto, a mãe disse assim, ela foi abusada sexualmente. Deu um nó na garganta. E eu falei, foi por terceiros? Ela disse, não, pelo pai dela. Não era padrasto, pai. Aí eu sentei com a garota. Comecei a falar com ela, ela respondia sim, não e olhava para o relógio. Sim, não e olhava para o relógio. Eu tentei fazer de tudo, tentei falar com ela, porque eu falei para ela que ser humano, é uma caixinha de surpresa. Ninguém conhece o ser humano, somente Deus e o próprio ser humano se conhece. Esposa não conhece marido, marido não conhece esposa, conhece superficialmente. Mãe não conhece filho, filho não conhece mãe, conhece superficialmente. Aqui dentro, cada cérebro é um universo. E nós herdamos as falências de Adão. E o que tem de gente com problemas psicológicos, traumas que vieram do passado, não foram resolvidos, e a pessoa acaba por conta dos erros do passado, querendo desforrar no futuro. Pessoas abusadas sexualmente acabam abusando de outros. É uma escala, é uma coisa horrível, é um abismo que chama outro abismo. O ciclo de maldição tem que ser terminado, tem que ser colocado um ponto final nele. De que forma? Só há um que quebra a maldição. Gálatas capítulo 3, toda maldição foi crucificada na cruz com Jesus Cristo de Nazaré. Só Cristo cura. Aí quando ela falou, pastor, me deixa embora que eu estou passando mal aqui. Eu falei para ela, você precisa dar um jeito de pensar no futuro. Ela disse, eu não tenho futuro, eu quero me matar. Ela estendeu a mão, ela já tinha se cortado várias vezes. Eu falei, Jesus, eu vou despedir ela então. Fiquei em pé para orar com ela. Quando eu fui orar, o Senhor disse, vai jogar a toalha, pregador? Eu ainda tenho poder para mudar. E eu falei por dentro, falei, o que eu faço? O Senhor disse, vou te contar uma história, faz ela entrar na história. E eu falei, moça, eu já vou te liberar, mas eu preciso que você ouça o que eu vou te contar e eu quero que você me ajude a ver o que eu estou falando. Eu vou criar uma cena e queria que você entrasse dentro dela. Ela falou, vai demorar muito? Eu disse, não. Eu coloquei a mão no ombro dela, ela colocou a mão no meu ombro, tudo por orientação divina. Eu falei para ela, eu quero que você imagine o seu casamento. Ela me soltou, eu agarrei ela, falei, não volta, nunca vou casar. Eu falei, vai, não vou. Eu falei, tá, ainda que não vá, se fosse casar, como você gostaria que fosse o seu casamento? Ela, não vai acontecer nunca. E começou a chorar, eu disse, e se fosse? Ela, se fosse, ia ser assim, assim, assim. Eu falei, que bom, já vencemos uma etapa.
Para casar tem que ser com um moço, né? Um homem para te dar filho. Não, eu tenho pavor de homens, não quero ver homem nunca mais na minha vida. Eu disse, tá, mas e se fosse? É só um sonho, nós estamos só criando uma história. Ela disse, se fosse, não será. Eu queria um moço assim, assim, assim. Falei, que bom. E vocês casando, você gostaria de passar a lua de mel onde? Ela, nunca vai acontecer, você não está entendendo, você é louco. Eu disse, é só uma história. Ela disse, tá, eu queria casar e ir para tal lugar. Eu falei, tá, e depois desse tal lugar, como é que você gostaria de ter uma casa? Ela disse, já vi que você é louco, né? Eu disse, mais do que você pensa. A casa, desenha para mim. Ela falou, eu não tenho condição nem de ter nada. Eu falei, me diga como é a casa. Ela foi desenhando, eu queria uma casa assim, assim. Eu falei, pronto, você casou no seu pensamento, você encontrou um marido, você foi para lua de mel, você teve uma casa, agora a família tem que crescer. Filhos, quantos filhos? Ela, eu nunca vou ter. Eu disse, e se fosse ter? Ela disse, 2 filhos, uma menina e um menino. Aí o Senhor me liberou a palavra de cura. E eu disse para ela, o que você faria pelos seus filhos? Ela começou a chorar. Ela me agarrou e disse, eu protegeria os meus filhos como ninguém me protegeu. Quando ela fez isso, ela foi escorregando, caiu de joelhos, eu ajoelhei com ela. Eu falei, tem um jeito. Ela, é impossível. Eu falei, tem um jeito. Ela falou, como? Perdoa. O que não dá para remediar, remediado está. Não dá para mudar o passado. Nós não somos um computador que você tem uma teclinha lá chamada delete, que você vai lá em alguma coisa que você não quer e deleta e joga na lixeira e depois esvazia. Nós não somos isso. Somos seres humanos. Não dá para apagar as coisas do passado. Então o que a gente faz, pastor? Vamos reeditar. Vamos tentar dar um norte para o passado. Eu passei por isso para chegar aqui. Não carregar ele a reboque. Não carregar um peso aqui em cima. Não carregar ele com ódio da vida, das pessoas, da família, dos seres humanos. Deixe o passado no passado. Viva o agora. Viva a família agora. O interessante não é a roupa que você vai comprar para o Natal, é essa que você está usando agora. O que importa não é as férias, daqui 30 dias a gente não sabe se vai sobreviver antes do culto terminar. Viva o agora. O passado já não existe mais. Sêneca, o grande pensador grego, quando foi condenado à morte, chegou um homem, Nero condenou ele à morte, chegou um carrasco com veneno. A família de Sêneca aos prantos, a família, a esposa, todo mundo com pena dele. Ele viu aquela choradeira, ele entrou na sala, falei, cadê o método de tortura? Vou morrer como? Esse veneno aqui, ele falou, me dê aqui. Ele agarrou o veneno, destampou o vidro e disse assim, o passado não existe, o amanhã não aconteceu, eu só tenho o agora. E bebeu. Olha o que ele estava dizendo, só temos o agora. O passado não existe mais, solta ele. O futuro ainda não aconteceu. Viva o agora. Seja feliz agora. Cante um louvor agora. Aplauda Jesus agora. Glorifica Jesus agora. Vá para sua casa daqui a pouco. Coma aquela macarronada como se estivesse comendo uma picanha. Dê um abraço no velho pai. Aconteceu. Não tem como mudar o passado. Não existe como mudar o passado. Não tem o que fazer pelo passado. Não existe máquina do tempo que faça você voltar lá atrás e reescrever ele. Não tem. Você se condenou. Você está condenado por si mesmo. Com pena. Ah, meu pai, meu pai, meu pai. Você tem um pai novo. Ah, mas foi a minha mãe. A igreja pode ser a sua mãe nova. Ah, os meus irmãos. Você tem novos irmãos aqui. Ah, não tem desculpa. Deixa o passado no passado. E Deus vai te dar uma nova história. Passaram-se 4 anos. Recebi uma cartinha, na época as pessoas ainda escreviam, né? Recebi uma cartinha, abro a carta, 2 folhas escritas, frente e verso. Tive paciência para ler. Pastor, eu sou a moça de Maringá, que o senhor orou por mim. Comecei a ler, falei, que maravilha, está escrevendo, está viva, então já ganhamos. Ela disse, pastor, o senhor não vai acreditar. Parece que Deus estava do nosso lado aquele dia. Porque o homem que eu encontrei para casar é igualzinho àquele que eu falei. A igreja
Foi igualzinho a que eu falei. Os meus padrinhos me deram a casa que eu falei. E eu fiz a lua de mel. Agora estou esperando os filhos, pastor. E eu prometi, vou cuidar das minhas crianças. E ela terminou dizendo, obrigado por me fazer sonhar de novo. Eu me emociono porque não fui eu. Foi o Espírito Santo. Esse mesmo que está do seu lado agora, pode chorar. É Ele que está falando para você. Sonha de novo. Sonha. As coisas vão acontecer. Eu sei que trauma de família é duro. Mas não desiste. Eu sonhei com a salvação da minha mãezinha 35 anos. Eu ganhei gente no mundo inteiro. 84 países do mundo onde eu preguei. O Brasil de norte a sul, 4.000 municípios onde eu preguei. Levei milhões de pessoas aos pés da cruz. E entrava na minha cidade e via minha mãe ir para o forró. Eu confesso, teve dias que eu deixei de sonhar. Porque eu falei, não tem jeito. E não é que aconteceu. E foi tudo muito rápido, porque eu não conversava mais com a minha mãe sobre religião. Nem notei que na casa dela não tinha mais imagens. E olha que eu vou lá sempre, passou despercebido. 3 semanas atrás eu entrei na casa dela e falei assim, você tá sabendo, né? Eu falei, o quê? Quarta-feira você vai estar aí, né? Da semana que vem. Eu falei, por quê, mãe? Ué, você vai me batizar. Eu chorei, eu falei, minha mãe tá de brincadeira comigo. Eu não acreditei. Eu liguei para a pastora da igreja, nossa, eu falei, pastora Roseli, o que está acontecendo? Eu falei assim, já tem alguns dias que a sua mãe me chamou aí para falar para ela da Bíblia e tal, e ela quer se batizar, se converteu. E Jesus, aí essa semana, quem me acompanha nas mídias sociais, aquele vídeo, Agenor, que eu fiz dentro do hospital lá de Orlândia, a minha mãe estava infartada, e o médico falou que ela teve 3 ou 4 infartos, e a gente não sabia, com dor no peito, ela estava toda inchada. E eu fiz aquele vídeo por isso, só que eu não podia falar porque nem ela podia saber. Com eletrocardiograma, tudo. Levamos ela para outro hospital em Ribeirão Preto. Essa semana fui lá visitar, cheguei um médico, falei, doutor, o infarto não deixou sequela? Ele disse, que infarto? Eu falei, infarto? O infarto está no eletrocardiograma. Ele falou, não, esse eletro deu errado. Eu falei, como assim? Nós colocamos nela uma cateterismo, mas chegou lá, não tinha nada, o coração dela está perfeito. Aí eu tenho 2 opções. Ou eu digo que o médico errou, ou eu digo que a oração da igreja ainda funciona. Sonhe e ouse sonhar. Você nunca irá além dos seus sonhos. O que Deus sonhou para você é muito grande, José. O sofrimento não tem como te tirar dele. Porque os sofrimentos são matérias da faculdade chamada vida. Você precisa passar por ele e vencer. Perdoa. José atingiu o auge do ministério dele, depois que ele... Eu não tenho tempo para contar toda a história, vocês conhecem. Mas ele atingiu o auge do ministério dele quando ele praticou o perdão. Quando ele perdoou os irmãos. Quando ele trouxe o pai, quando ele chorou. Ah, meu Deus, Deus está mandando insistir nesse assunto de pai aqui. Por que será? José chorou quando viu o velho pai. Quando viu os irmãos que o macularam, que o venderam. Ele conseguiu liberar o perdão. Será que é à toa que a Bíblia diz assim? E Jó, enquanto orava pelos seus amigos. Detalhe, amigos que acusaram ele. Que falaram que ele estava com pecado escondido. Que falaram para ele, confessa, porque essa maldição só veio porque você não presta, tem alguma coisa errada. Amigos da onça. A Bíblia diz, enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro dele. Dedo de profeta para cima. Aponte para alguém do céu e diga, perdoe. Porque o perdão liberta. O último dia que eu vi meu pai vivo e falei com ele, eu entrei dentro do hospital. Ele estava com um corte daqui a aqui. O médico abriu ele na intenção de tirar o câncer. Mas o médico falou para mim depois que abriu e fechou porque não tinha mais o que fazer. Meu pai tinha 67 anos. Mas era um pai que não era pai, porque eu sou o filho bastardo.
No meu documento não tem o nome de pai, só tem o nome da minha mãe. Minha mãe era outra da história. Eu fui visitar o meu pai porque um irmão meu, por parte de pai, que eu não conhecia, foi até a minha casa e disse: meu pai quer falar com você. E eu fui no hospital. Quando eu entrei no hospital, dentro do quarto, meu pai sentou na cama. Nunca teve afeto, nunca teve carinho. Ele olhou para mim e disse: não consigo mais pagar o aluguel da sua mãe. Do jeito que ele foi frio, fui mais frio que ele. Falei para ele: minha mãe tem filho, se o senhor não paga, eu pago. Ele falou: então tá bom. Eu falei: então tá bom. E fui saindo. Virei as costas, Kleber. Quando coloquei a mão na maçaneta da porta para sair, eu ouvi uma palavra que saiu da boca do meu pai. Se eu pudesse voltar no tempo e congelar aquela cena, se eu tivesse filmado, eu ia colocar todos os dias para ouvir. Porque eu nunca tinha ouvido meu pai falar aquilo. Foi a primeira e única vez. Ele me chamou de filho. Ele falou: filho. Eu fiquei travado. Você não sabe o poder de uma palavra. Palavras têm mais poder do que armas. Ele disse: filho. Eu travei, as pernas bambearam, eu não sabia, eu perdi o fôlego. Eu olhei para trás, ele estava chorando. 2 seres brigando dentro de mim, um dizendo: vira as costas e vai embora. E o outro dizendo: fica, dá um abraço nele. Eu não me lembro de outro abraço. Se ele me deu quando eu era criança, não lembro. Mas com a minha mente aberta, eu não me lembro de um dia que meu pai me deu um abraço. E eu fui até ele, ele ficou em pé com dificuldade, eu abracei o velho. Como eu queria que esse tempo voltasse. Toda tristeza, angústia, mágoa, sumiu com um abraço. Ele falou aqui no meu ouvido: ele falou para mim: de todos os filhos que eu tive, você foi o que mais trouxe orgulho. Pelas posições que você alcançou. E olha que ele não me viu ser deputado, não me viu ser conhecido no mundo inteiro, não me viu comprar minha casa. Eu não consigo lembrar das coisas ruins que o velho fez. Toda vez que eu lembro dele, eu lembro do abraço. Por isso o perdão é a maior força para um sonhador. Seus inimigos, sonhador, não são seus inimigos. São peças de um quebra-cabeça que Deus usou para você chegar onde você tem que chegar. Quando chegar no céu, vai até Davi e fala mal de Golias, para você ver o coque que você toma na cabeça. Ele vai te dizer: não fala mal de Golias não, porque sem ele eu não seria o que sou. Vai falar com Ana mal de Penina. Você vai Ana falar: não, se Penina não me atormenta, Samuel não nasce. Você está entendendo? Seus inimigos não são seus inimigos, são seus amigos e não sabem. São instrumentos de Deus para te dar aquilo que você vai receber ainda. Por isso você precisa, nesta manhã, perdoar. Fica de pé, José. Fica de pé. Feche os olhos. Levante a mão direita para o céu para encerrar. Todos. Diga comigo, em nome de Jesus. Todos os demônios que roubaram os meus sonhos, que transformaram o meu passado em um peso, eu ordeno. Venham para a palma da minha mão. Feche a sua mão. Eu conto até 3, você joga no chão e pisa em cima. E aí você vai abraçar 3 pessoas e vai falar para elas: Jesus está vindo buscar uma igreja viva, tá? 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sem tirar orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver onde Deus te colocará, José. 2,5, o trono te espera. 3, jogue no chão, pisa em cima. Abrace 3 pessoas.